Olá, eu sou Marshall Rosenberg. Ao longo da minha vida, crescendo em bairros turbulentos e mediando conflitos em zonas de guerra, em prisões de segurança máxima e em salas de reuniões corporativas de altíssima pressão, uma pergunta sempre me perseguiu. Por que algumas pessoas mantêm a compaixão intacta mesmo sob as circunstâncias mais adversas, enquanto outras recorrem à violência e à crueldade nas situações mais cotidianas e banais? A resposta que encontrei após décadas de pesquisa não estava na biologia, na genética ou numa suposta maldade inerente ao ser humano. A resposta estava na nossa linguagem. Nós fomos educados por milênios para falar a linguagem da dominação, do julgamento e da punição. Fomos treinados para classificar o tempo todo quem está certo ou errado, quem é bom ou mal. Essa estrutura linguística alienante afasta a nossa verdadeira essência compassiva e transforma as nossas relações íntimas e profissionais em campos de batalha intermináveis por poder e validação. A comunicação não violenta, a CNV, nasceu da urgência de resgatar essa compaixão natural. Não se engane, não se trata apenas de uma técnica superficial de comunicação, de ser bonzinho ou de engolir sapos de forma submissa. É uma profunda e radical filosofia de vida. A dor que busco curar com esta obra é a epidemia da desconexão humana, a trágica realidade de que as nossas tentativas de conseguir amor, respeito e colaboração frequentemente se manifestam através de exigências, críticas e ataques que garantem exatamente o oposto do que desejamos. A minha tese central é simples e cortante. Toda a violência, seja ela a agressão física de uma guerra ou a violência verbal de um casamento em ruínas, é apenas a expressão trágica e distorcida de necessidades humanas não atendidas. Para podermos falar a linguagem da compaixão, a linguagem da girafa, precisamos primeiro erradicar a comunicação alienante da vida, a linguagem do chacal. O pilar mais destrutivo dessa comunicação é o julgamento moralizador. Quando dizemos, você é preguiçoso, ela é controladora ou você é folgado, estamos deduzindo de forma arrogante que quem não age de acordo com as nossas conveniências possui um defeito de caráter. É uma armadilha intelectual brilhante que o ego humano criou para não assumir a dor das próprias necessidades não atendidas. É muito mais fácil e covarde culpar o outro do que olhar para dentro e admitir, estou exausto e preciso de mais colaboração nesta casa. Pare de classificar as pessoas. A partir de hoje, recuse-se a entregar as chaves do seu estado emocional a terceiros. O filósofo J. Krishnamurti disse certa vez que observar sem avaliar é a forma mais elevada de inteligência humana. E eu concordo plenamente, pois essa é a habilidade mais difícil que ensino em todo o mundo. O primeiro componente da CNV exige que separemos rigorosamente os fatos matemáticos que os nossos sentidos captam das interpretações tóxicas que a nossa mente projeta. Quando misturamos observação com avaliação, o ouvinte escuta uma crítica e, instantaneamente, ergue uma muralha de resistência. Se você diz a um funcionário, você é irresponsável com os horários, ele se defenderá atacando você. Mas se você diz, você chegou às 9h30 nas últimas 3 reuniões que estavam marcadas para as 9, você está apresentando um fato indiscutível e livre de rótulos. A dificuldade reside no fato de que o nosso cérebro adora atalhos emocionais. Portanto, para desarmar a guerra, você deve se tornar uma lente de câmera de cinema. Uma câmera não julga, ela não tem opiniões, ela apenas registra a imagem e o som que entram no enquadramento. Antes de confrontar alguém, escreva no papel o que aconteceu. Se houver adjetivos opinativos como sempre, nunca, preguiçoso ou inadequado, risque todos eles. Fale apenas o que um gravador registraria. Esse vazio absoluto de julgamento criará o espaço seguro e desarmado necessário para que o outro possa escutá-lo. O segundo passo da nossa jornada é a exploração do território esquecido dos sentimentos. O sistema em que fomos criados nos treinou para sermos excelentes cabeças falantes, focados no intelecto, mas nos atrofiou emocionalmente.
A maioria das pessoas, quando questionadas sobre como se sentem, responde com o que pensam que os outros estão fazendo com elas. Elas dizem: sinto-me ignorado, sinto-me manipulado, sinto-me traído. Preste muita atenção. Isso não são sentimentos, são interpretações vitimizadas do comportamento alheio. O sentimento verdadeiro habita o seu corpo. Tristeza, alegria, medo, pânico, frustração, alívio. Se a palavra após a frase "eu sinto que" for você ou como se, você não está expressando uma dor. Você está disfarçando um pensamento e uma acusação. Troque o seu radar de apontar o dedo por um scanner interno profundo e assuma a coragem de dizer, com um vocabulário emocional exato, onde dói e o que alegra o seu coração. Chegamos agora ao coração filosófico da nossa tese. O que as outras pessoas dizem ou fazem pode ser o estímulo, o gatilho para os nossos sentimentos, mas nunca, jamais é a causa deles. A causa dos nossos sentimentos está sempre enraizada nas nossas próprias necessidades humanas universais não atendidas. Quando alguém lhe dirige uma ofensa e você reage com raiva, essa raiva não brota da palavra em si. Ela brota da sua necessidade interna de respeito e consideração que não foi nutrida naquele momento. Reconhecer essa mecânica é o ato mais libertador da psicologia humana. Você deixa de ser um refém emocional amarrado ao comportamento imprevisível do outro. Para alcançar essa libertação, você deve conectar explicitamente o seu sentimento à sua necessidade. A fórmula sintática da paz é esta: eu me sinto, emoção, porque eu preciso de necessidade. Em vez de usar o tom acusatório, dizendo, você me decepcionou cancelando o jantar, assuma a autoria da sua dor, dizendo, estou muito frustrado porque eu precisava de conexão e descanso com você hoje. Essa pequena e profunda mudança retira o peso da culpa do ombro do outro e coloca o foco cirúrgico na vida que pulsa dentro de você. E, depois de observar, sentir e identificar as nossas necessidades, precisamos aprender a pedir de forma que possamos ser realmente atendidos. O segredo de um bom pedido é que ele deve ser claro, focado no presente, afirmado de forma positiva e estruturado como uma ação concreta. O ser humano é mestre em pedir o que não quer. Não quero que você trabalhe até tarde, ou em fazer pedidos amorfos. Quero que você me respeite mais. Quando você faz isso, joga a carga de decifrar o seu enigma psicológico no colo da outra pessoa. E a diferença suprema que você deve compreender é entre um pedido e uma exigência. Uma exigência traz punição, silêncio gélido ou culpa implícita se não for atendida. A comunicação não violenta pressupõe que o seu pedido só é genuíno se você estiver disposto a escutar um não com empatia absoluta, compreendendo qual necessidade latente do outro o impediu de dizer sim para você. A empatia na CNV não é o que a sociedade popularizou. Não é sentir pena, não é dar conselhos não solicitados, não é contar uma história paralela dizendo "o mesmo aconteceu comigo", e definitivamente não é tentar consertar a dor do outro com lógica. A empatia verdadeira exige que você esvazie a mente, abandone o desejo de estar certo e escute com todo o seu ser. Quando o outro vem a você com acusações cruéis, gritos ou xingamentos, o praticante da CNV não escuta o ataque. Nós traduzimos essas palavras de ódio como se estivéssemos decodificando um idioma estrangeiro. Por trás de cada "você é o pior parceiro do mundo", existe apenas um grito sufocado de "eu estou exausto, com medo e preciso desesperadamente de apoio". Escutar apenas as necessidades alheias é como vestir um colete à prova de balas contra a toxicidade. O poder da empatia está em tocar a humanidade no outro, tornando impossível manter a imagem de que ele é um monstro. E como lidamos com a nossa própria fúria? Na CNV, nós nunca ignoramos a raiva. Nós não a engolimos e não a mascaramos com um falso sorriso iluminado.
A raiva é um despertador estridente no painel de controle da sua alma. Ela avisa que uma necessidade vital não está sendo atendida e que sua mente está presa num ciclo de pensamentos punitivos. O erro não é sentir raiva. O erro catastrófico é direcionar a energia inflamável dessa raiva para punir o outro, em vez de usá-la para iluminar e defender as suas próprias necessidades. O processo de expressar a raiva na sua plenitude começa retirando do outro a culpa por ela. O comportamento do outro é o gatilho, mas a causa da sua fúria é o seu próprio pensamento julgador que dita: ele não devia ter feito isso. Quando você sentir o sangue ferver, pare, respire, identifique o pensamento moralista na sua cabeça, reconheça a carência profunda por trás disso. Em seguida, abra a boca e use o máximo da sua energia vocal para defender as suas necessidades usando fatos e sentimentos, mas nunca, sob hipótese alguma, para atacar ou tentar destruir a identidade e a dignidade do seu interlocutor. Chegou o momento de conectar os pontos no bônus extra, o cantinho do saber. O que a comunicação não violenta faz é operar como uma verdadeira alquimia. Ela pega a densidade milenar da filosofia e a destila em um sistema tático para o seu dia a dia. A CNV é, essencialmente, a aplicação do estoicismo de Epicteto nas relações humanas modernas. Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas o julgamento que fazemos delas. A exigência de separar o evento objetivo, a observação clara, do abalo subjetivo, a nossa avaliação, é puro estoicismo. E na perspectiva da neurociência, o que nós fazemos aqui é criar um antídoto contra o sequestro da amígdala cerebral. Ao focar em fatos observáveis e em nomear necessidades, nós forçamos o córtex pré-frontal a assumir o comando da situação, impedindo a resposta animal de luta ou fuga nas discussões polarizadas. A minha tese dialoga lindamente com a imortal obra de Viktor Frankl, Em Busca de Sentido, ecoando a verdade de que, entre o estímulo e a resposta, há um espaço, e nesse espaço reside a nossa liberdade. E enquanto o pensamento de Jordan Peterson busca a ordem confrontando a verdade hierárquica, a CNV prova que a verdade mais devastadora e poderosa para resolver um conflito não é a crítica lógica das falhas alheias, mas a revelação corajosa das nossas próprias necessidades ocultas. O desarme compassivo dissolve muralhas que a força bruta do intelecto jamais conseguiria romper. O conhecimento sem a prática diária é apenas uma ilusão de sabedoria. Aqui estão as suas ordens de execução inegociáveis para revolucionar a sua convivência. Primeiro, a lente da câmera. Elimine o verbo ser como forma de julgamento. Pare de classificar as pessoas. Ao fazer uma crítica, relate apenas os fatos matemáticos e observáveis sem usar nenhum adjetivo. Segundo, a autoria da dor. Abrace a fórmula. Eu me sinto assim porque preciso disso. Pare imediatamente de culpar as atitudes dos outros pelos seus sentimentos. Retome o controle emocional. Terceiro, o pedido de GPS. Faça pedidos explícitos, no formato de ações positivas e executáveis hoje. Pare de exigir que as pessoas leiam a sua mente. Quarto, a fuga do ditador. Troque imediatamente o eu tenho que pelo eu escolho porque valorizo. Assuma as rédeas das suas decisões e mate a tirania que você impõe a si mesmo. A clareza dos olhos antecede a paz da boca. Quem narra apenas fatos não oferece munição para a guerra defensiva. Abandone o julgamento. Escute a dor por trás do grito. Resgate a sua compaixão. Assuma o controle. Desligando e até o próximo episódio.